Alô Brasil! Jay Shimataji! Sejam muito bem-vindos ao Virata Podcast. Meu nome é Davi, estou aqui com o Daniel. Gente mata de pessoal. E hoje vamos falar com ele, o indiano mais amado do Brasil, que já esteve aqui no nosso programa, mas hoje vamos ter uma abordagem especial para falar um pouco sobre a independência da Índia e os Prasad, a experiência do Prasad na Índia, a sua infância, toda a sua história. Seja muito bem-vindo, Prasad. Faz passar. Obrigado, Davi, Daniel. Obrigado, Inglaterra, Austrália, é isso? É isso Davi aí. continua na Inglaterra, Davi ele muda tão rápido, fica difícil saber Ainda que estou na país ele Inglaterra, está. sim. Tá bom. Aqui na Austrália, para Sal, tem um pessoal do Arsenal aqui que está ainda cobrando os aluguéis. Quando você saiu, mandaram você mandar um pix para cá. Então eu vou pagar com a moeda brasileira na época, que era cruzeiros reais, eu acho, quando eu cheguei no Brasil. Com a inflação de 45% ao mês. Ao mês. Enquanto na Austrália era 2% por ano. Incrível. É. Prasad, esse ano a gente está comemorando no Brasil os 200 anos da independência do Brasil e na Índia são 75 anos de independência. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve a independência da Índia, que se livrou das garras dos britânicos. Exatamente. Depois de uns 200 anos que eles ficaram lá mandando em cima da gente, causaram tanto sofrimento, tantas mortes, deixaram muita gente morrer de fome, uns 3 milhões de pessoas, coitados. Olha só. Deliberadamente. Sim, mas tudo bem. É algo que já passou. Vamos não falar sobre isso. Vamos, bola para frente, bola para frente. Bola. Mas o que a gente gostaria de saber um pouco é sobre realmente essa história que a maioria dos brasileiros não sabe, que é a história do Prasad na Índia, né? Como são as suas raízes, né? Como sua família também se relacionou à independência da Índia. Então, eu nasci em 58, muito tempo atrás, né? Claro, vocês vão concordar comigo. Então, era só 11 anos depois que a Índia ganhou a independência. Então, quando eu estava crescendo, na minha infância, ainda esse tema da independência estava muito no ar, estava em cinema, muitos filmes feitos em torno disso, e os grandes líderes que lutaram na independência ainda estão presentes na consciência nacional. Então, tinha muitas histórias sobre isso. Tinha também, felizmente, os líderes na época também eram líderes muito honestos, corretos, com muita ética, etc. Os primeiros líderes logo depois da independência. Aí, depois de uns 15, 20 anos, aí a coisa começou a piorar. Aí, depois, a situação ficou bem parecida com, por exemplo, aqui no Brasil. As pessoas chegavam na política somente para ganhar dinheiro, e não tanto para servir o povo. Mas pelo menos aí você teve ainda 15 anos, 15, 20 anos de pessoal honesto. Aqui tá 200 anos e não tem. Prasad, então eu vou mostrar um pouco aqui as fotos que você mandou, aqui a foto dos seus avós paternos, para você mostrar. Então, seus avós, eles provavelmente também tiveram uma voz ativa, vamos dizer assim, em relação à independência. O que eles falavam sobre isso? Tá, esse avô materno que vocês estão vendo no lado direito, ele era médico. Então, ele achava o serviço dele como servindo o povo, ajudando a curá-los, etc. Ele morava numa cidade grande chamada Chennai, fica bem próximo da cidade de Nellore, não, de onde vem essa raça de gado mais famosa aqui no Brasil, chama gado Nellore. Aí eles moravam em Chennai, e meus avós paternos, que vocês conseguem ver no lado esquerdo, eles moravam no vilarejo. Então, eles tinham muita terra e viviam de agricultura.
Agora, ambos deles não tiveram uma participação muito ativa na luta pela independência. Inclusive, a grande parte dessa luta pela independência aconteceu mais no norte da Índia, norte e oeste da Índia. Então, essas pessoas tiveram uma participação bem ativa, e leste também, na Bengola, onde tinha um grande líder chamado Netaji Subhash Chandra Bose, que praticou mais, ele criou um exército chamado Exército da Índia Livre, e ele criou esse exército para lutar contra os ingleses. Aliás, que também é uma atividade que dizem que facilitou a negociação dos ingleses com Mahatma Gandhi, porque eles perceberam, embora colocaram ele muitas vezes na cadeia, não ousaram em matá-lo. Não podiam fazer isso facilmente, porque a alternativa seria eles teriam que lidar com esse Netaji Subhash Chandra Bose, que era uma pessoa bem, tipo, inspirava as pessoas a guerrear, etc. Então, acharam bem melhor negociar com uma pessoa mais pacífica, etc., e mantiveram ele vivo. Inclusive para controlar a população indiana, porque os ingleses eram muito poucos em números, muito pouco comparado com a população da Índia. Então, eles tinham várias maneiras de controlar a população indiana. Uma outra maneira que eles praticaram bastante era tentar dividir a população em linhas religiosas. Então tentaram criar uma rixa entre os hindus e muçulmanos. Assim, tentando convencer os muçulmanos que os hindus não vão deixar espaço para vocês, etc. E colocando um contra o outro, assim, tentando manter em controle a população toda. Eram bem espertos nisso. E sua família era hindu, né? Oi? Sim, sim. Então, aquelas fotos que vocês estão vendo é um tipo de cerimônia que acontecem com os filhos que nascem na casta de Brahmanes. Então, eu tinha 9 anos na época, então aconteceu esse tipo de cerimônia, chamada cerimônia de fio sagrado, e colocam em torno de talvez um pouco parecido com um bar mitzvah, eu acho, que acontece judeus, etc. Judaísmo, né? Judaísmo. Mas depois Shimati explicou, os verdadeiros brahmanes são os Sahaja-yogis, verdadeiros batizados são os Sahaja-yogis, não? Então, essas cerimônias, eles ganham um significado verdadeiro somente quando a gente chega na Sahaja-yoga. Antes disso é só... Olha, quando eu vi essa foto aí, se você tivesse dissesse pra gente aí que era o Vinay no Parque Lage, ali no Rio, eu acreditava. É muito parecido as feições. Coitado, né? Dele. Vou mostrar agora a foto dos seus pais, então, Praça. Ok. Sim. Então, aqui, como meu pai tem 27 anos mais que eu, então ele tinha 36 anos na época e minha mãe 30. E meu irmão, bem sapeca ali, né? 1 ano e 4 meses menos que eu. E seu irmão ainda mora na Índia, Praça? Sim, ele mora em Bangalore. Em Bangalore. Sim. Ele também é engenheiro, como você? Sim, ele também. E meu pai também é engenheiro civil. E ele é engenheiro, eu também. E na família o pessoal sempre contava essas histórias da independência, era uma coisa comum? Meu pai falava, mas ele falava mais histórias das divindades. Então, quando ele falava histórias das divindades, especialmente nas férias que a gente passava na casa dos meus avós paternos, lá no vilarejo, na roça, então, à noite, como não tinha luz elétrica, a gente acendia essas luzes de querosene, etc. Lampião, né? E todo mundo sentava perto e meu pai começava a contar histórias. Então, era muito boa. Então, Excelente contador de histórias. Não. Oi? Não tinha Netflix. Eu nem sabia que era esse smartphone, tá? Que eu estou segurando na minha mão agora.
Qual a divindade, quais eram as histórias que você mais gostava de ouvir? Não, todos, todos. Eles contavam sobre Ramayana, que era sobre Sri Rama, e depois Mahabharata, que era principalmente sobre Sri Krishna e outros. E depois falava também sobre Sri Durga. Esses eram os três histórias mais comuns. Depois era sobre as várias encarnações de Sri Vishnu também. Uhum. Como vocês sabem que teve, ele tem 10 encarnações, não? Shri Vishnu. Então ele contava sobre Matsya, Kurma, Varaha, assim por diante. Peixe, Javali, né? tartaruga, Tem um... javali, Tartaruga, etc. javali. Exatamente, sim, contava essas histórias. A sua família tinha alguma relação com uma divindade específica ou, ou eram todas as divindades que eram veneradas? Eram todos, mas a proeminência era dado para Sri Vishnu, porque no sul da Índia tinha esse negócio que Srimati inclusive comentou sobre isso, sobre essa briga bem esquisita que estava acontecendo, se quem era superior, Sri Vishnu, Sri Shiva, etc. Então ela resolveu isso muito fácil. Ela falou que se Sri Shiva é o destino, então o caminho é Sri Vishnu. Uhum. Caminho é o caminho central, né? É isso Do aí. canal central, e que é caminho de Shri Vishnu, caminho da evolução, para chegar até Shri, Shri Shiva. Então, era tudo tão lindo, tão perfeito. Tudo isso convenceu meu pai rapidamente que esse era o caminho, na verdade. Ah, foi então Porque seu pai senão que trouxe para essa raja, né? Foi o seu. Não, foram no dia que estava, ele que recebeu o convite para o evento da Sarraja, mas Uhum. no dia do programa público ele tinha que viajar para fora da cidade, então meu irmão e eu, nós fomos assistir esse ao discurso de Shimataji, gostamos muito, e logo, a partir do próximo dia, começaram os 7 dias de oficina, participamos e nunca mais paramos. Aí depois meu pai falou: olha, esses dois rapazes nunca eram tão interessados, coisa de meditação, espiritualidade, estão indo tão assiduamente, deixa eu ver o que que é. Então, um mês mais ou menos depois de nós começarmos, ele também veio e tudo que ele ouviu percebeu que era perfeito, perfeito, porque ele tem um conhecimento, tinha, não, um conhecimento enorme sobre as escrituras indianas e tudo mais. Isso, Incrível. e você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha uns 27,5, não 28 anos. E meu irmão, um ano a menos, 26, 27. Então, naquela idade, a gente estava mais preocupado em carreira, com trabalho, tudo mais. Aí, de repente, começamos a ir tão frequentemente para essa meditação. Ele falou: deixa eu ver o que que é. Ele gostou demais. Para sair, o reconhecimento de Shimatas veio de imediato ou levou algum tempo? Logo depois que comecei a meditar, ali, depois de receber a realização, tinha essa oficina de 7 dias, onde o Sahaja de Mumbai e Nova Delhi nos explicaram sobre as afirmações, mantras, etc. Então, perguntei para eles, então, Sahaja é como orar para Deus? Falaram que sim. Então, percebi que o sinal não tinha como perder nessa rádio. No mínimo, eu estava orando para Deus, no máximo, de repente pode encontrar o Deus. Então, passou uns 3, 4 semanas, eu estava lendo os discursos de Shimaji na revista Nirmala Yoga, aí, de repente, lá eu descobri que Shimaji era próprio Shri Adi Shakti, era Deus encarnado na Terra. Aí, eu estava tão feliz, tão alegre, então, durante mais ou menos uma semana, só estava caminhando pela cidade de Calcutá, minha cabeça lá nas nuvens, estava feliz, sem poder dar conta. Quando você era pequeno, você tinha algum sonho, algum desejo assim de conhecer a Deus ou teve alguma experiência assim que te Assim, conectasse a Deus? quando a gente ouve essas histórias das encarnações, era muito comum, eu pessoalmente acredito que todas sempre ficam, a gente fica
pensando se eu estivesse vivo nessa época, dessas encarnações, teria sido tão fantástico. Aí logo descobri que estava acontecendo mesmo, eu estava vivo na época da encarnação de Chiado de Cheque. Eu falei, nunca mais saia dessa rádio, eu falei para mim mesmo. Então, Incrível. Era como se você estivesse fazendo parte daquelas histórias épicas, né? exatamente, como vocês também, possivelmente já pensavam, né? Se estivessem vivos nas épocas Da dos grandes Bíblia, né? profetas, Exatamente. É muito relação assim a muitos iogues, né, do Brasil, eles falam, né, como se a gente estivesse vivendo momentos bíblicos, né? exatamente, exatamente. Aí, depois que entrei nessa rádio, então tinha tanta coisa acontecendo, mudanças no mundo, especialmente em 1989, quando o Shimad fez a primeira visita para a Rússia, Ucrânia, não sei, esses outros países, União pelo menos a Soviética, né? Rússia, e América do Sul, Colômbia, Brasil, a gente também foi, nesse ano, eu acho que ela, primeira Uhum. vez veio para o Brasil, 89. Então, tinha tantas mudanças históricas acontecendo no mundo, e nós estamos no meio dessas mudanças, É, como se exatamente. estivéssemos participando na história do mundo, do planeta. É Uhum. verdade, é verdade. A gente estava Uma bem por coisa, dentro de tudo isso. uma coisa para essa só talvez para o pessoal tirar um pouco da curiosidade, eu sempre tive essa curiosidade em relação ao hinduísmo, porque eu acho que o hinduísmo não tem um papa, né? Não tem uma centralização. Como é que funciona a religião? E aí, o Sahaja Yoga é muito interessante, como o Shimati descreveu. E agora, com chegando no Sahaja Yoga, a gente percebe que o nosso progresso é de muitos para um. Uhum. A gente tem essas várias divindades, são manifestações, podemos dizer, de um só Deus. Uhum. E através da nossa evolução, crescimento, nossa consciência, a gente chega a nos aproximar com um só Deus, Senhor Shri Sadashiva, Shri Parabrahma, união com Deus, união com Shri Mataji. Então, é essa mudança da nossa consciência. E essas divindades, Uhum. antes da Sahaja Yoga, a gente pensava de várias divindades, mas na Sahaja Yoga a gente percebe que estão todos presentes dentro de nós. Uhum. Uhum. Eles que controlam esses funcionamentos dos nossos chakras, nossos canais, da nossa consciência. Tudo. É fantástico, tão lindo essa rádio. Exatamente. Sim. Mas em relação, até você estava comentando sobre as encarnações de Shri Vishnu, tem uma Uhum, encarnação que é Shri Kalki, uhum. que ainda não, né, ainda não, quer dizer, pelo menos se diz nas escrituras que ainda não se manifestou. E como é que isso funcionava para você naquela época, talvez quando era pequeno? Será que você queria viver aquele momento que Shri Kalki viesse? O que simboliza essa encarnação? É, sim, a gente sabia que ia chegar no futuro, ninguém sabia quando. Uhum. Então, não, ninguém falava que era logo agora. E quando entramos no rádio, aos poucos, Shimati também não falava muito sobre o Shikalki. Se você pesquisar no Amruta, tem poucos discursos de Shimati sobre Shikalki, não é? Uhum. Então, é como se ela estivesse nos dando um tempo para nos estabilizarmos antes da manifestação de Shikalki. Uhum. Porque, conforme eu entendi ela falando, Shikalki é uma pessoa que vem para separar o trigo da joia. É, joia, é É o assim que joio, fala? joio do trigo, joio do Joio do trigo. Joio, trigo. joio do trigo. Então, com o Shikalki não tem o meio termo. Ou você está dentro ou fora. Uhum. E Shimati, ela falou, por isso ela frisou a importância de nós divulgarmos para o máximo número de pessoas, porque ela falou que vai chegar um tempo quando não vai ter mais tempo. Uhum. Por isso, tanta urgência. Mas Explica um desculpe, pouco. Davi, será que estou fugindo do tema? Não, não, tá ótimo, não, Do tá nosso perfeito. tempo. Perfeito. Eu Tá. só queria talvez perguntar para fazer só uma pequena introdução de Chikalk, né, que a gente mencionou aqui, mas provavelmente tem muitos jogos que não conhecem, né, essa encarnação que é tão importante. Sim. O... Daniel, você conhece o Pavan Kitli?
Sei. aí na Austrália. Então, ele me contou essa história. Ele estava com Shimata-ji, porque mencionei o nome dele, você consegue confirmar com ele também. Aí ele estava com Shimata de Hong Kong, eles era Shimata de mais alguns rádios, era bem na madrugada, tipo 2 horas, por aí. Então ele teve essa oportunidade, perguntou para Shimata. Shimata disse, quando cantamos esses 3 Mahamantras, etc., veneramos que a senhora é a própria Sri Kalki. Isso significa a senhora é a mesma Sri Kalki? Ela disse sim. Só. Depois disso, ninguém ousou falar mais nada, porque sempre que ela falava de Sri Kalki era muito forte, né? Então, Incrível, incrível. né? Mas outras ocasiões ela tinha nos explicado que Sri Kalki também era esse coletivo da Sahaja Yoga. Uhum, uhum. E tem diversos paralelos que nós podemos fazer isso com o nosso corpo, por exemplo. Às vezes, vamos supor um corpo que está cheio de câncer, significa são células que perderam a conexão com o resto do corpo. Eles estão crescendo dentro do nosso corpo sem ser coletivos com o restante do corpo. Estão crescendo aleatoriamente. Essas são células cancerígenas. Aí, o processo de cura é, aos poucos, vencer essas células cancerígenas, Uhum. com o crescimento de células saudáveis dentro do nosso corpo. Percebo que a Sahaja Yoga é mais ou menos isso. Conforme o crescimento do coletivo da Sahaja Yoga, aos poucos a atuação dessas células cancerígenas começa a perder sua força sobre Uhum. o resto do corpo. Assim, começa a acontecer uma mudança na consciência da humanidade. Uhum. Incrível, incrível para essa. Não, vocês também devem ter suas, como chama, entendimento, não? Às vezes você deve ter pensado sobre o assunto, ou isso vem Claro, na claro. consciência, todos. Então, qual é o pensamento de vocês também? Não, quando eu penso assim que falta pouco tempo, eu nem durmo direito para essa. Já está me assustando aqui. Deve ser 9h30 da noite aí, né? Espero que você tenha uma boa noite de sono. Não, é fantástico para realmente essa perspectiva que você está dando. Até a gente fez uma pergunta na entrevista com o Eduardo, que era em relação ao que, por exemplo, o senhor achava desses momentos de dificuldade que a gente está passando no mundo, pandemia, conflitos, né? Você acha que é um processo de purificação ou são negatividades, é uma mistura dos dois? O que você sente em sua meditação, em sua introspecção? Não, você perguntou para Eduardo, não? Qual foi a resposta? Assiste lá no Virado. Não, eu assisti, eu esqueci. Não, foi outra entrevista, mas era só realmente para saber assim, o que você sente, assim, o que talvez acha que o coletivo está precisando, né? Como Sahaja Yogis. Não, logo que surgiu essa pandemia e lockdown, etc., confinamento, aí surgiram vários trechos do discurso de Shimazi, onde ela tinha comentado algo parecido com isso. Mas vocês, sem dúvida, aconteceram muitos falecimentos, mas vocês perceberam também que foram 2 anos de crescimento estrondoso da Sahaja Yoga Uhum, ao redor do verdade. mundo. Uhum. Como esse nosso programa que está acontecendo digitalmente, virtualmente, tudo isso acelerou nesses 2 anos de pandemia, surgiram tantos cursos online, nunca tivemos tantos buscadores chegando para os encontros da Sahaja, tanto no Brasil quanto na Índia e ao redor do mundo. Acredito que seja a mesma história aí na Austrália e Inglaterra, certo? Então, foram anos espetaculares para a Sahaja Yoga, 2 anos. Não, Eu achei. então, interessante, vocês, não sei se vocês chegaram a conhecer o Madhav.
casado com uma colombiana, eles passaram uns 2 anos no Rio. Aí ele teve um sonho com Shimatsu. Isso foi, acho que em fevereiro, eu acho, onde eles estão dentro de um casarão com Shimatsu, com vários Sahajogis, e lá fora da casa estava acontecendo um fogo bem grande. Shimatsu pediu para todos ficarem dentro de casa com ela. Aí, depois de algum tempo, ela falou: tudo bem, agora vocês podem sair. Aí ele entendeu que Shimatsu estava tentando controlar, acabar com esse vírus lá fora, por isso ela estava mantendo todos dentro da casa. Aí, quando ela falou que podia sair, significava que ela já tinha conseguido resolver esse problema do vírus lá fora, através desse fogo. E era quase na mesma época que os vários países estão começando a abrir, a facilitar esse movimento no público. E agora está quase acabando, não? Todas essas exigências, etc. Exatamente. Lentamente todos. Então, esse sonho ele teve muito recentemente, mostrando que Shimatsu estava orquestrando tudo. Atuando. Continua presente, né? Exatamente. Eu tinha uma curiosidade, até uma vez que isso foi num seminário que a gente teve lá em Brumadinho, em Minas Gerais. Teve uma experiência de um Miyogini que ela entrou num estado assim de bênção tão grande, não sei se você lembra, foi nos primeiros seminários na casa do Do Nazareno. Nazareno. Aquele Exatamente. lugar é Brumadinho? Não. Ah, não, Aquele lugar desculpa. não é Brumadinho. Não é Brumadinho, não. É o condomínio de Casa Branca, onde vivem a Ida Isso, e o Gustavo agora. exatamente. Sim, Desculpa, eu tenho uma embolada aí, mas é justamente nesse condomínio aí de Casa Grande que a gente fazia os seminários. Eu lembro que o Miyogini teve uma experiência, que foi uma sim, a experiência Teresa extraordinária. Chaves. A Teresa Exatamente, Chaves, exatamente. sim, eu lembro até hoje ela contando essa história. Logo depois do Puja de Shivarati, era no último dia, ela tinha ido para essa cachoeira. Aí, de repente, é melhor vocês pedirem ela para descrever. Agora, o que eu lembro são poucas coisas, depois de tantos anos, né? E ela contando que ela sentia com essa natureza e tinha tornado o espírito. Ela estava nesse estado de graça durante um bom tempo, até ela voltar para o sítio do Nazareno. É fantástica. Ela até comentou uma coisa que eu lembro assim, que foi muito Ah, tocante, que ela comentou que depois dessa experiência, né, era uma experiência que ela não queria nem dormir de tanta graça e tanta bênção, que era até difícil ela escrever o nome dela, assinar o nome dela depois. Que ela já tinha sim, sim, perdido totalmente fantástico. a identificação. Eu queria saber um pouco assim se você teve uma experiência assim, se é uma coisa que aconteceu talvez mais no passado, não acontece tanto hoje em dia. Eu fico sempre me perguntando isso. Oh, tem diversas pessoas que tiveram esse tipo de experiência. Eu lembro uma vez, por uma outra moça que teve também uma experiência parecida, ela falou, de repente ela tornou somente as vibrações. E nesse estado, se ela pensasse numa outra pessoa, ela tornava essa pessoa. Então, a identidade dela não era ela com aquele nome, etc. Ela era puro espírito. Qualquer pessoa que ela pensava tornava aquela pessoa. Eu lembro Incrível. também, na Austrália, era uma vez uma outra pessoa falou que ele estava fazendo um chubi e no final ele começou a meditar com as mãos sobre a Mãe Terra. Nesse momento ele percebeu que ele tinha tornado a Mãe Terra Uau. inteira. Não era mais ele mesmo. Olha só. E eu lembro a Deuli de Curitiba também teve uma experiência muito boa, assim, fantástica. Eu lembro Então, até que. Uhum. tem diversas pessoas que tiveram essas experiências. Eu tinha lido muitos anos atrás, nessa notícia do e-mail que o
Ciro divulgava, tinha uma moça em Hong Kong. Ela também, quando recebeu a realização, ela teve uma experiência bem parecida com o que Shimatsu descreveu, o que aconteceu com a abertura do Sahasrara. Vocês lembram? E a parte de cima da cabeça sendo levantada, as divindades descendo, Uhum. assumindo seus lugares nos seus tronos. E essa moça teve uma experiência bem parecida com isso. Incrível, incrível. Sim, então tem várias pessoas tendo essas experiências. Eu lembro uma vez que você tinha falado que tinha até um puja na Índia, mas que esse local onde haveria esse puja não tinha espaço para receber tantas pessoas. E aí eu lembro até que você falou, não tem problema, quando te mata estiver lá, as paredes vão se mover, né? Tudo vai realmente crescer para que todos os jogos possam caber ali dentro, né? Isso aconteceu em Melbourne. Se Ai, vocês Melbourne. assistirem discurso de Shimataji em Melbourne, 1991, quando ela foi lá, a gente tinha reformado a casa, etc., para receber Shimataji. E nesse dia tinha muita gente, muita gente. Aí Shimai falou, não, pode entrar, e de repente coube todo mundo. Tinha cento e poucas pessoas, onde dificilmente umas 50 pessoas podiam sentar. Incrível. Então, Isso você lá pode... no Ashram de E Melbourne. Ashram de Melbourne, em Blackburn, e perto de uma pequena floresta ali dentro da cidade, e era a propriedade da Sahaja Yoga, a gente tinha comprado, eu acho, e depois fizemos uma reforma e depois foi vendido. Agora não está mais nas mãos da Sahaja, mas o puja aconteceu em 1991. Uhum, uhum. Eu morava nesse ashram, aí depois do puja, o Shimazu me pediu para ir para o Sydney. Assim, eu me mudei de Melbourne para Sydney. Incrível. É uma cidade melhor também, né? Qual? Qual? Sydney é melhor do que Melbourne. Davi, para seu conhecimento, tem essa mesma rixa entre Sydney e Melbourne, na Austrália, como no Rio e São Brasil, entre Paulo. Rio e São É, Paulo. é a mesma rivalidade. Então, então, Daniel se sente em casa, né? Prasad, vamos voltar então aqui um pouco para a independência da Índia. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que representa, né, Mahatma Gandhi para a Índia de um modo geral, né? Para o mundo todo, né? Ah, sim. Não, Mahatma Gandhi, ele teve esse grande, como chama, despertar da consciência quando ele foi jogado para fora de um vagão no Uhum. trem, onde, qual Na país? África do África Sul. do Sul, exatamente. Então, temos que agradecer aquele condutor daquele vagão que botou ela para fora. Aí que começou a carreira política dele, porque ele ficou indignado com isso, começou a fazer protesto, etc. E depois ele percebeu que tinha coisas mais importantes na vida do que simplesmente trabalhando como advogado, ganhar dinheiro, etc. Ele era formado em direito na Inglaterra, era muito bem instruído e tinha uma prática muito boa. Mas depois desse acontecimento, aos poucos, ele foi percebendo da injustiça e da necessidade de lutar contra isso. Então, Uhum. ele decidiu se juntar num partido político e mudar para Índia. E na chegada dele em Mumbai já tinham conhecimento ah, hum, desse jovem que tinha decidido de ajudar nesse movimento pela libertação. Então, ele foi recebido em Mumbai com um grande grupo de líderes do Congresso, que naquela época só tinha um partido, eu acho, Uhum. político. Aí depois ele primeiramente queria conhecer a Índia toda, então ele adotou essa vida bem espartana, nada de luxo, e começou a
fazer caminhadas e conheceu a Índia, não somente cidades grandes, como também cidades pequenas, vilarejos, percebeu o sofrimento do povo e também como essas pessoas, assim chamadas caças baixas, estão sendo discriminadas pelas pessoas da caça alta, mesmo entre os indianos. Aí declarou que eles eram o povo de Deus, Harijan, ele chamou eles. Hum. E frisou muito da importância de estender todo respeito, cortesia, ajuda para essas pessoas, assim chamados de castas muito baixas, tão baixas que eles nem entram dentro do sistema de castas, eles estão fora do sistema de castas. Uhum. Aí eles têm que fazer todo o trabalho sujo que esses castas mais altos não queriam fazer, tipo limpeza de esgoto e tudo mais. Acho que eram párias, né? O nome em português, né? Que chama. Exatamente. Então, essa paraia significa aquele que está fora, Uhum. Uhum. tá? Nem entra. Então, essa pessoa não pode tocar nas pessoas de castas altas, é grande, como chama, crime, etc. É um tipo de racismo veludo, Uhum. não é? Né? É, Veludo, É, velado, 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 velado. velado, velado. É. velado. É, exatamente. É. Então, era muito ruim. Aí ele trabalhou não somente pela libertação da Índia, como também libertação da consciência dos indianos desses tipos de pensamentos tão baixos. Uhum. E também frisou da importância de nunca usar violência. Então, ah, os ingleses estão sem saber como lidar com um líder assim. Porque Uhum. uma pessoa, tentaram taxar essas pessoas de terroristas, etc., mas não pegava. Aí os indianos ficavam indignados quando essas pessoas que estão tentando lutar pela independência sofriam de tratamentos muito ruins nas mãos dos ingleses, mesmo para os atos muito pacíficos. Uhum. Então, esses indianos indignados, aos poucos, cada vez mais começaram a se juntar nesse movimento pela libertação da Índia. Uhum. E depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra também estava bem enfraquecida devido baixas que sofreram na Segunda Guerra Mundial. Aí depois não tinha muita força para ah, negar a independência para a Índia. Mas mesmo nesses últimos atos deles, tentaram quebrar o país em vários pedaços para não deixar para trás um país que ficasse muito forte. Assim Hum. nasceram os países do Paquistão, Sri Lanka, Nepal, etc. Ah, era tudo E, parte da Índia, Nepal também? Não sabia, Nepal, não sabia. era tudo um só país. Hum. Olha só. Sim, era um país grande, muito grande, teria ficado muito forte. Um detalhe, você sabe que porque eles chegaram na Índia uns 5 séculos atrás, Hum. e 5 séculos atrás, os europeus partiram da Europa Para as para Américas. encontrar um caminho das Índias. Ah, é, o Vasco da Gama. Exatamente, exatamente, porque a Índia na época era o país mais rico do mundo, respondendo por quase 25% do PIB mundial. Olha só. Os Incrível. Estados Unidos, hoje, com toda a sua riqueza, responde por uns 23%, por aí, 22, Uau, 23%. Então, a Índia era mais rica em relação ao resto do mundo do que Estados Unidos hoje, em relação ao resto incrível. do mundo. Por isso, todo mundo procurava um caminho até a Índia, porque Uhum. a alternativa Especiarias, né? era ir exatamente para fazer o comércio e tudo mais. Uhum. Foi assim que o Pedro Cabral chegou até o Brasil e os nativos que encontrou aqui chamou ele de índios, etc. E daí vem tudo isso. Exatamente. É É. interessante essa história também que, quando teve o Tratado de Tordesilhas, só fazer Hum, um adendo histórico, que foi que a Espanha, que era na época das navegações, e a Espanha e Portugal eram os grandes poderes, as grandes potências da época. E eu lembro que Portugal fez a questão de dividir esse Tratado de Tordesilhas, dividir o planeta Terra
entre uma parte da Espanha, outra parte de Portugal, e Portugal fez questão de que a Índia tivesse ali, do lado de que pertencesse a Portugal. Porque eles já sabiam, né? E depois realmente que a queda de Constantinopla, né? Que não existe o caminho para chegar por terra à Índia, que aí são forçados as navegações que tem o suporte financeiro ali de Veneza, né? Os navegantes de Veneza e de Firenze, que eles dão os dinheiros para as navegações, aí chega até a Índia. Correto. E eles tinham conseguido capturar uma pequena ilha ali que tinha uma baía muito boa, muito boa. Então, como chamaram esse lugar, essa cidade, de Bombaía. Bombaía depois virou Bombay quando os ingleses compraram isso dos portugueses. Interessante. Bombay veio de Bombaía. E depois, anos mais tarde, a Índia restaurou o nome antigo desse lugar, chamado Mumbai, porque lá tem um templo da Mumba Devi, deusa Mumba. Mumba Devi, ainda assim, para o nome original de Mumbai. Incrível. Olha só, é a Bombaía. Só fazendo... Exatamente. É Bahia no Brasil e Bombaía na Índia. Lá, aqui no Brasil eles falam oxente, lá é o namastê. Interessante, hein? Braçá, fala um pouquinho para a gente aí um pouco sobre a bandeira, né? A simbologia da bandeira da Índia, que é muito bonita. Fala para a gente um pouco o que significa aquela roda ali no centro. Então, essa bandeira tem as cores laranja em cima, que representa o desapego, etc. Que Shrimati explicou também era a cor da bandeira do imperador Shivaji, que foi dado para ele pelo guru dele, de Guru Ramdas Swami, que era a encarnação de Sri Hanumana. E depois... no meio é branco, que representa a paz. A Índia é um dos países que já foi muito forte, muito rico em toda a sua história, dizem que quase 10 mil anos da sua história, nunca invadiu outro país. Interessante. Sabe, esse detalhe foi publicado na revista Der Spiegel, da Alemanha, uns 25 anos atrás. Então, eles fizeram essa pesquisa e falaram que a Índia mesmo foi invadida muitas vezes por vários grupos de pessoas, mas ela mesma nunca invadiu nenhum outro país. E essa cor verde lá embaixo representa essa cor da abundância, da natureza, floresta. Acho que é mesmo o significado na bandeira do Brasil também, não é? A bandeira do Brasil, tinha na verdade esse significado, mas há pouco tempo foi descoberto porque o Brasil houve um casamento real entre o rei de Portugal, que a casa de Bragança tem a cor verde, é por isso que vem a casa, e a dourada é a casa dos Habsburgo na Áustria. Então a bandeira na verdade brasileira vem dessa bandeira antiga, que é entre o casamento da família de Bragança verde e a Habsburgo amarela. Mas por muito tempo o pessoal falava que era um verde das matas. É mais fácil para ensinar as crianças na escola. Imagina tentar explicar às crianças na escola que é família de um, família do outro. É o verde da floresta, põe lá para as crianças. Eu tinha ouvido assim. Mas falando, já que você tocou no assunto, David, você sabe quem foi que desenhou a bandeira do Brasil? Não foi o Benjamin Constant? Estava lá envolvido, não? Não foi lá na... Sim, muito bem, tá quente, exato, tá quente, David. Então foi o Raimundo Teixeira Mendes. Se vocês perguntarem no Wiki ou no Google agora, vai receber essa resposta, que foi o tataravô do Vinay. Tá aí, ó. O Vinay tem uma responsabilidade aí. Exatamente. Então, os encontros da Sádia que aconteciam lá no Rio, quando vocês estão começando, foi na casa dele, onde ele morava, esse Teixeira Mendes. Acredito que até hoje a conta de luz dessa casa vem em nome dele
Teixeira Mendes. Incrível, porque está dizendo aqui também que é ele que adicionou, né, o Ordem e Progresso da bandeira. Porque o lema dessa igreja positivista era por ordem, amor e progresso. Ah, Então, quando o governo brasileiro fez esse, como chama, um concurso, não, abriu isso, todo mundo mandou os desenhos. Ele tinha feito nas horas vagas uma possível bandeira do Brasil, colocou lá Cruzeiro do Sul, etc., e colocou o lema da igreja, ordem, amor e progresso. Aí o governo hum. gostou, só que falaram, tiraram o amor. O amor não tem Pra muito, quê? Acabou muito o espaço amor. no governo. Aí ficou amor e, como é? Ordem e progresso. Olha e progresso. Sim, Aqui, ó. interessante, né? Que Muito hoje estamos interessante. conversando sobre independência. Fala um pouco Aí, pra gente sobre. sim, aquela roda no meio Uhum, representa essa roda de Ashoka, o imperador, que também trabalhou muito pela divulgação de budismo e também adotou um modo mais pacífico, etc. E porque ele ficou muito revoltado com as baixas que aconteceram nas guerras que ele teve, especialmente com o Império de Kalinga, certo? Então aconteceu uma matança muito grande. Então ele ficou revoltado com tudo isso e começou a trabalhar, se converteu no budismo e trabalhou pela divulgação do budismo. E essa roda aqui representa o símbolo dele. Agora ah, não sei mais profundamente o significado dessa roda. tá ótimo para essa. Não faltei nessa aula na escola, aprendi, mas esqueci. Porque a gente aprendeu tudo isso na escola. Teve um Ah, livro para essa muito importante, né, que Sir C.P., o marido de Shimada, escreveu, que foi sobre o Lal Bahadur Shastri. sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa personalidade, né, sobre esse grande Nossa. primeiro-ministro indiano. Eu li esse livro, recomendo para todos lerem esse livro. E quando o primeiro-ministro anterior faleceu, ele já havia sido primeiro-ministro desde 1947, quando a Índia ganhou a independência, até acho que 64, quando ele faleceu. Então, 17 anos. Aí estão pensando em que eles podiam escolher. Aí decidiram nesse homem bem baixinho, que era bem, que tinha uma maneira muito agradável. Então todos pensaram que cada um pensou que ele podia controlar essa pessoa, influenciar essa pessoa. Então decidiram escolher essa pessoa para servir de primeiro-ministro até que a Indira Gandhi pudesse crescer e assumir essa vaga, porque Ah, ela estava sempre sendo criada como herdeira do pai dela, que era o primeiro-ministro. uhum, Aí, quando ele tornou primeiro-ministro, antes disso ele já havia sido o ministro de ferrovias da Índia, que na época tinha a maior malha ferroviária do mundo. uhum. Ele já havia sido o governador do maior estado da Índia, Uttar Pradesh. Ele já serviu como secretário-geral do Partido Congresso. Então, eram cargos importantíssimos que ele tinha tido durante uns 20 e poucos anos, até ele tornar primeiro-ministro. Aí, depois, durante o governo dele, assim que ele entrou no governo, o Paquistão pensou que ele, como é baixinho, com fala mansa, etc., eles podiam facilmente dominar ele e invadiram a Índia. Mas ele deu uma resposta tão forte, tão conduziu a guerra tudo brilhantemente junto com os generais, que o Paquistão teve que uh, tipo declarar paz. Então, quando foram assinar esse acordo de paz em Tashkent, na Rússia, foi o Lal Bahadur Shastri e também o general lá do Paquistão. Logo depois de assinar esse tratado, ele faleceu lá, depois de tomar um copo de leite. Algumas pessoas alegam que talvez esse copo de leite tinha veneno ali misturado,
por isso que morreu. Não houve nenhum, como chama? Autópsia. Autópsia depois da morte, etc. Foi tudo abafado, toda a história, e voltou para a Índia. E em toda a vida dele, ele era excepcionalmente honesto. Depois do falecimento dele, depois de ter tido tantos cargos importantes durante tanto tempo, vocês sabem quantas mansões, quantas propriedades ele deixou para sua família para trás? Nada. Deixou uma dívida pequena que ele tinha contratado para comprar um carro. Não tinha apartamento, nem casa, nem nada, só essa dívida de um carro ele tinha decidido comprar e ainda estava pagando prestações. Incrível. Então não tinha casa na Angra, não tinha Não tinha cartão corporativo, não tinha nada. A conta no Banco Suíço. incrível, hein? Não, tem uma história que foi contada pelo Sir Sipi, para o sobrinho dele que contou para mim, que uma vez, ah, quando ele era primeiro-ministro, apareceu um industrialista para visitar o primeiro-ministro, mostrou para ele um sari lindíssimo. Aí, Shastri ficou impressionado com isso aqui, que estamos conseguindo fabricar produtos assim em nosso país. Aí ele ficou muito orgulhoso que a Índia estava progredindo. Aí depois devolveu esse sari para esse industrialista. Aí esse empresário falou, não, isso é para a esposa do senhor, para a senhora Shastri. Aí Shastri falou, não, isso aqui parece ser muito caro e não vou conseguir comprar isso. Aí ele falou, não, não, é um presente para ela. Ele falou, não, eu prefiro que ela usasse um sari que eu consiga comprar. Esse aqui fica fora do meu alcance. Então, me desculpa, ele devolveu. Era uma pessoa assim. Mas então como é que começou essa? Eu já ouvi até de um indiano que a corrupção ele começou na Índia desde os tempos que os ingleses estavam lá como uma forma até de dividir as pessoas. É verdade isso ou começou depois que os ingleses deixaram a Índia? Então, os ingleses tinham esse costume que eles incentivavam que todo mundo que viesse visitá-los tinha que trazer algum presente para dar para eles. Então, eles começaram essa prática. Mas os primeiros políticos indianos não eram assim, porque eles eram pessoas que tinham participado do movimento pela libertação, etc. Eram muito corretos, muito honestos, muito, como chama, inspirados em levar a Índia adiante. Só que depois do falecimento desse primeiro-ministro, Lal Bahadur Shastri, a filha dele, ela começou quando ela virou primeiro-ministro, então ela começou a comprar políticos de base da oposição para base dela, com a corrupção, pagando eles grandes somas. Ela que dizem, meu pai também falou, ele participava, porque eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos na época, então dependia mais do que os mais velhos falavam. Então, meu Só queria pai saber de jogar bola, né, professor? mas eu era mais vôlei, tá? Não futebol. Embora a cidade onde eu cresci eram muito apaixonados pelo futebol. Achava o máximo os jogadores locais, até que a Copa do Mundo de 84 foi transmitido, aí perceberam que os jogadores locais eram péssimos, comparados com brasileiros, italianos e tudo mais. Aí, então, essa corrupção mesmo começou mais fortemente nos tempos da Indira Gandhi. Mas, sim, a prática os ingleses tinham deixado para trás. Isso tem razão. Entendi. Muito interessante essa história. E é interessante que tem até acho que é um discurso que Schumacher fala, né, que os portugueses eles já tinham essa propensão um pouco, né, até nos genes, né, a corrupção que, quer dizer, o Brasil herdou muito nessa coisa também da corrupção que vem dos tempos lá de Cabral, né,
É O interessante. Shimatsu falou isso? Não sabia. Ela Tem falou? uma palestra que eu acho que o gen, né? Tem alguns, porque os indianos eles têm alguns genes que meio que fazem com que eles sejam menos propensos a algumas coisas. Aham, tá. E eu acho que tinha, os portugueses tinham mais essa propensão. Mas para sair muito interessante essa história, né? E eu não sei, Daniel, se tem alguma questão. Daqui a pouco a gente já está se aproximando assim do final da entrevista. Eu acho que o Praça também deve estar com uma dor aí no braço, que ele está segurando o celular. Não, não estou com dor, não. A bateria está Olha diminuindo só, bastante. Ah, tá. olha só. Vai, Para Davi. sair, para sair, então, realmente essa questão assim da independência da Índia é muito bonita no sentido que é importante ter essa independência como país para Shimatas começar o trabalho dela da Sahaja Yoga. Agora lembrei de uma coisa que Shimada havia falado, queria mencionar aqui. Ela falou esse movimento pela libertação da Índia, onde Shimada também participou, não? Essa história é bastante Uhum. conhecida, e era importante porque esse movimento teve reflexo em outros países. Se você comparar, muitos países tiveram esse processo o movimento pela libertação nas décadas de 30, 40, 50, Uhum. ah, na África e outros lugares. É. Muitos deles começaram a reivindicar sua própria libertação. E também esse Mahatma Gandhi, o trabalho dele inspirou, como nós sabemos, também grandes figuras como Nelson Mandela, que Uhum. também adotou esse caminho de não violência. Martin Luther King, se vocês assistirem, ele também ficou bastante influenciado pelo Mahatma Gandhi, Uhum. que ele mesmo, Gandhi, também foi muito influenciado pelo Senhor Jesus Cristo, Senhor Buda e Shri Krishna, do Bhagavad Gita, os ensinamentos dele. Então, essas pessoas influenciaram Mahatma Gandhi e depois ele mesmo inspirou Martin Luther King, Nelson Incrível. Mandela e os outros. Sim. Uhum. Aí, uma outra coisa que Shimada falou, ela falou logo depois da abertura da União Soviética, depois do primeiro Quebra. evento histórico da Sahaja Yoga em 89, Uhum. quando aconteceu o desmoronamento Do da muro? União Soviética Que era- e a queda do muro também em novembro. Aí Shimada comentou que era importante conseguir a liberdade política antes de conseguir a liberdade espiritual. Uhum. É Uhum. interessante, não? Bem relevante para esse tema. Então, por isso, teve todo aquele movimento político de libertação de todos os países do Bloco Leste, Incrível. onde teve uma mudança de governo pacífico, muito pacífico. Se vocês pesquisarem, 89, Uhum. talvez vocês eram bem jovens naquela época, mas se pesquisarem, tudo aconteceu nos meses, acho que final de setembro até a queda do Muro de Berlim nas primeiras semanas de novembro. Eu lembro dessas imagens da queda do muro, né, e os impactos, Isso, né, os primeiros McDonald's na Rússia, esse tipo de coisa. sim. E visitou também o Berlim, cidade de Berlim, o Checkpoint Charlie. Eu já fui no Berlim, mas ainda não. Eu não fui no Checkpoint Charlie, né? Que era o checkpoint lá dos americanos, né, Isso, exatamente. exatamente. Eu não tive lá, mas eu já fui em Berlim. É uma cidade assim é, Histórica. histórica e com umas vibrações. Você sente assim meio pesado assim, né? Pelo Sim, verdade. passado histórico, né? Verdade, verdade. Mas como eu participei desse movimento histórico, sabendo tudo que Shimata estava orquestrando ali, então fiz questão de visitar. Ah. Foi muito bom nesse sentido, porque nós estamos na Índia ouvindo as notícias da É viagem verdade. Shimata e tudo que estava acontecendo. É Então, verdade. Eu fui a trabalho, por isso que eu não cheguei nesses pontos, né? Mas realmente vale a pena ver nesse local assim tão importante, né, para a história, porque tem também o impacto, né, a queda o fim da Guerra Fria tem um impacto também nas ditaduras da América Latina, né, que tinha sim,
sim, essa polarização, né, para tentar evitar que os comunistas chegassem nas Américas e tudo mais. Interessante. verdade, sim. E para Então é isso. Santos, e daí, mas uma coisa que acontece que é muito importante também na independência da Índia é que depois o hino da Índia, né, não sei se é o hino oficial ou se é o hino não oficial da Índia, mas se torna Vande Mataram, que a Shimata sempre fazia questão, né? Ela teve um momento aí em 1995, quando a Shimata esteve no Brasil, que ela pediu até para você ensinar os brasileiros a cantar o Vande Mataram. Verdade. Isso foi no... Porque essa música, ele foi escrito por um grande escritor realizado chamado Bankim Chandra Chatterjee, no livro dele de Anand Math. Então, o motivo dele de escrever essa música era justamente para despertar, olha só, para despertar a força de Sri Durga nos indianos, que ele achava naquela época eram muito tímidos, muito pacíficos, eles não ansiavam ter sua liberdade, então ele tentou imbuir os indianos com a coragem, despertando a Mãe Durga. Então, esse Vande Mataram significa saudações para a Mãe. Mãe Terra. Hum, Depois ele falava para a Mãe Durga se despertar e tudo. Então, essa música deu muita coragem mesmo para os lutadores para a libertação da Índia. Então, quando muitos deles estão sendo enforcados, eles, sem mostrar medo algum, jovens, rapazes de 20 e poucos anos, facilmente com um sorriso no rosto, iam em direção a chama forca, Forca, isso. a forca com o sol gritando, Vande Mataram, saudações, louvada seja a mãe. eles eram E, enforcados, as pessoas eram enforcadas. sim, muitos, pelo governo britânico. E, quando a Índia ganhou a independência, eles queriam escolher essa canção como sendo hino nacional. Só que os muçulmanos protestaram, eles falaram que como menciona a Mãe Durga, que a gente não quer. Tá. Então, essa música foi dado posição de sendo canção nacional. E o Uhum. hino nacional foi escolhido um poema escrito pelo ah, Rabindranath Tagore. Certo. Uhum. Entendi. Entendeu? E, desculpa. Não tem problema, não tem Pode problema. Pode deixar assim deixar, pode mesmo. deixar. Tá, aí Rabindranath Tagore, então, Jana Gana Mana é o atual hino nacional da Índia. Tá Então tá ótimo. certo, tá certo. É porque quando você cantou lá em 95, era antes da época do Google, do YouTube, não dava pra gente conferir a versão. Mas era uma versão um pouco diferente. Mas Então acho também que cantava muito ruim na época. Então foi nessa viagem, acho que Shimati decidiu melhorar minha voz para o bem dos brasileiros, para vocês não terem que aguentar essa voz horrível. que Tanto isso, é que depois, anos mais tarde, em Cabela, quando eu estava também cantando os bhajans, o John Smiley estava sentado no meu lado, ele falou, Prasad, como você melhorou tanto na sua condição lá no Brasil? John É Smiley é um muito cantor do importante. Music of Joy, né? Então ele ficou É, impressionado lá com Exatamente. depois de sua estada no Brasil, deu uma E tanto melhorada é na que canção. primeiras vezes que Baba Amma, ele escrevia esses vários poemas e depois o Guru de Dhakre, ele fazia a composição de música. Aí quando estão ensaiando, Baba Amma me chamava, Prasad, quer escrever meu nome, música, vamos lá? Aí eu ia lá, junto com todo mundo, eu também cantava, e o Guru de Dhakre me falava, Senhor Prasad, com muito respeito, o senhor pode sentar um pouco mais longe da gente? Porque eu conseguia mudar a melodia dele. Era tão ruim. era uma outra versão. Era- Mas Baba Mama falava que se eu, qualquer momento que eu quisesse, a escola de música estava aberta para mim, porque tinha o maior potencial de qualquer Sahaja Yogi no mundo para melhorar minha canção.
Falei, Então. sério? Sério, babão? Ele falou, sim, porque ninguém pode ser pior. Então tinha o maior potencial para melhorar. Muito, Não, mas os anos muito. ali no Rio, treinando ali com o pessoal da São Clemente, lá da escola de samba, tudo isso ajuda. Tá certo. Muito obrigado, Prassad. Eu acho que a gente já está Ah, chegando aqui. A gente vai terminar o programa tá bom. colocando, né, o Vander Ok. Mataram para todo mundo ouvir. Muito obrigado por abrir esse baú de memórias, né, sobre a sua família, sua vida na Índia e sobre a história desse país incrível e maravilhoso que é a Índia. E a gente termina então com o Vander Mataram, pessoal. Jai Deixa, Mata. Muito obrigado, Prasad. Jai nada. Mata. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला शस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सप्तकोटिकण्ठ कलकलनिनाद करले द्विसप्तकोटि भुजैर्धृत कर करवाले अबला करवाले तो बोले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवाहिनी मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् तुम्ही धर्मम् तुम्ही तुम्ही धर्मम् मम हि प्राणा शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति ओमाय
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वं नमामि कमला कमला मधुरा सुजला सुफला मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सरला सुस्मिता भूषिता धरणी भरणी मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला शशश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्